Está no ar o programa Belas Artes, a UFTM Além do Lattes. Criação e apresentação, professor Carlos Francisco de Moraes. E produção do Serviço de Mídia e Extensão da UFTM. Olá, tudo bem por aí? Você está se cuidando nesta quarentena? É importante ficar em casa, certo? Então nós viemos aqui te fazer companhia. Este é o Belas Artes, a UFTM Além do Lattes, um programa dedicado a mostrar o lado artístico de docentes, discentes e técnicos da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, localizada aqui em Uberaba. Hoje eu terei o prazer de compartilhar com vocês a companhia de Maria Eduarda Rodrigues, discente do curso de Letras da UFTM e poeta. Tudo bem, Maria Eduarda? Tudo bem, professor, e por aí? Por aqui tudo bem. Uma Que manhã bom. de segunda-feira, de sol, e aí chegou a poesia para nos iluminar um pouco mais na forma da sua pessoa. Você está preparando um livro para publicação, não é? Sim, isso mesmo. Como Um ele livro é? de poesia. Isso. Qual que é o título dele? Pelo menos no inferno alguém me amou. De onde você tirou esse título, Maria Eduarda? A minha relação com o inferno é muito presente na poesia, né? Esse lado profano, e aí eu acabei escrevendo um poema, se chama Arguache, Gauche, e surgiu esse verso e eu acabei tomando como título do livro. De início eu fiquei um pouco assim, às vezes ainda eu tremo um pouco, achando que não sei se é o título adequado, mas eu acabei escolhendo esse título mesmo. O livro já está na editora, não é isso? Já está no prelo, como a gente costuma dizer? Sim, tá no prelo, mas vai demorar um pouquinho ainda. É questão de contrato e tal. Tô falando com a revisora, no caso, eu já achei a revisora. Achei melhor procurar alguém profissional para revisar meu livro, mas já tá tudo certinho, o prefácio, tudo. Só falta resolver a burocracia do contrato mesmo e a revisão. E falta resolver a quarentena, não é? Porque para Sim, lançar um livro nessas condições é mais difícil, né? é muito difícil. Mas aí só ano que vem, eu acho. É, Que sai. provavelmente. Uhum. Como é que você começou a escrever poesia, Eduardo? Eu comecei a escrever poesia aos 14, 13 para 14 anos, quando eu me apaixonei pela primeira vez. E aí eu senti essa necessidade de colocar, mas quando eu tinha uns 11, 12 anos, eu gostava de escrever umas historinhas assim no computador. Eu brincava que ia escrever um livro. Eu lembro até hoje, era um romancezinho de uma princesa. E aí eu já escrevia, né, antes, desde os 11, 10 anos. Aí, com uns 13 para 14, eu me apaixonei e comecei a escrever poesia sobre amor, né? Eu tenho ainda uns cadernos antigos, e foi também a época que eu comecei a me tratar da depressão, então eu achei a poesia como uma fuga, né? Foi a época mais difícil, assim, da minha vida, e aí eu comecei a escrever poesia, e desde então continuo escrevendo. Parece que ela serviu um pouco como terapia, como confissão, como terapia. Muitos e muitos e muitos poetas começam por aí. Depois evoluem para outros caminhos, né? A sua visão de poesia se alterou a partir dessa época? Muito, muito, alterei demais. Acho que quanto mais eu vou lendo, assim, eu acho que já achei meu estilo próprio, eu não vejo uma forma de mudar, mas eu mudei muito. Eu lembro que em 2015, se eu não me engano, foi 2016, teve um festival, tem um festival literário aqui na cidade onde eu nasci, né, sul de Minas, e o José Castelo, sabe, professor, o Sim, sim. jornalista, ele tava, vieram bastante escritores famosos, veio o Loyola Brandão, a Marcia Tiburi, enfim, eu aproveitei aquele momento para falar da minha literatura, né? Eu tinha 16 anos, eu acho. E aí eu pedi o e-mail dele na cara dura, perguntando se ele podia ler alguma coisa minha.
E ele leu, e aí, depois de um tempo, ele respondeu e falou que a minha poesia, eu tinha um caminho bonito pela frente, mas que na minha poesia era melhor eu separar os versos, as estrofes, fazer estrofes, porque eu não fazia estrofes, né? E aí eu achei um pouco conservador, né, assim, mas eu não tinha muita noção. Mas aí eu fui lendo bastante, evoluindo, eu sempre tive um contato muito bom com a literatura. E aí eu achei meu estilo próprio, mas ainda eu não tenho. Assim, achei um estilo próprio de linguagem, mas questão técnica, assim, eu não me prendo muito. Tanto que meus versos, eles ficam dispostos de formas diferentes em cada poema. Eu achei engraçado você falar desse encontro com os escritores na adolescência, e citar o Inácio de Loyola Brandão, porque é uma experiência que eu também tive lá em São Paulo, ali pelos 17, 18 anos. Eu também já escrevia, e houve um encontro desse tipo na Biblioteca Municipal, Mário de Andrade. Eu frequentava muito a biblioteca, então estive lá. E o Inácio de Loyola Brandão é uma pessoa muito generosa, né, com novos escritores. Nós sentamos todos em roda e ele ouviu pacientemente os poemas de todos e fez comentários, né? E eu lembro até hoje que ele falou, o que ele falou da poesia que eu escrevi naquela época. Ele disse que ainda tinha um aspecto de prosa, ainda havia ali muito de narrativa, né? E que eu deveria cuidar disso. Tá? Eu nunca me esqueci. Isso faz um tempinho. Você nem tinha nascido ainda, mas essas coisas, né? Você estava falando sobre desenvolver um estilo próprio. Como é que você define o seu estilo? Eu acho que a minha literatura é um vômito, na verdade. A minha poesia é um vômito. Eu não me prendo muito. Eu acho que a minha linguagem ela caminha um pouco entre Hilda Hilst, Ana Cristina César. Teve uma época que, nessa época, assim, mais ou menos dos 15 anos, eu estava tentando seguir a técnica da Cecília Meirelles, né? A Hilda falava, né, que ela não era poetisa, ela era poeta, né? Que ela escrevia igual homem. E aí eu comecei, porque ela foi o primeiro livro de poesia que eu li, da Cecília, e aí eu comecei a seguir, assim, tentar, né? Mas eu não tenho muita noção, né? Não tinha muita noção de técnica. Mas hoje, eu não sei, eu vejo minha linguagem como um vômito mesmo, uma coisa, eu caminho muito entre o profano, essa questão do inferno tá muito, do diabo tá muito presente, mas também do erotismo, do corpo, da mulher, tá muito presente na minha linguagem, é mais um vômito mesmo. Quando você fala em vômito, é aquela concepção da arte como um jorro do inconsciente. É mais ou menos Sim, isso. sim, é mais ou menos isso. Do inconsciente, mas ao mesmo tempo é um inconsciente que está presente muito numa inquietação que a gente reflete diariamente, sabe? Pega essa reflexão diariamente. Eu acho que a minha poesia é muito política, então acho que está numa questão de movimentação também, uma movimentação inquietante. Certo. Agora, quando você fala do vômito, do jorro, dessa expressividade, e o trabalho com a página, né? Com a página em branco do computador ou no papel mesmo, como é que fica esse trabalho? Ou, em outras palavras, aquilo que vem, você escreve e o poema está pronto, ou você continua trabalhando nele até dizer agora essa forma está completa? Como Eu, é que... na verdade, o poema vem, eu escrevo, eu não mudo, eu deixo como está. Eu acho que nunca fui assim de mudar os poemas, né? Assim, tirando a questão do planejamento do livro e tudo mais, eu ainda preciso revisar mais vezes, mas já tá, já tá tudo certinho, os poemas emparelhados no arquivo, tá tudo certinho. Mas eu não costumo mudar nada. O que eu posso mudar é pontuação, mas assim, a escrita, a linguagem, a poesia, os versos, eu não mudo. Eu escrevo de uma vez só e tá pronto. Eu escrevo muito rápido. Então, assim, mas antes, o meu processo de pensar, antes de ligar o computador, antes de pegar o celular ou de pegar o meu caderno, eu já vou arquitetando as ideias, as criações,
as projeções, as inspirações na cabeça, e aí eu só ligo, começo a escrever quando eu tenho certeza que o poema vai sair. Mas às vezes nem sempre ele sai por completo, e aí eu deixo incompleto, e aí eu vejo o que eu faço depois. Eu perguntei isso porque você citou 3 das maiores poetas da língua portuguesa, não só da literatura brasileira, né? Você falou na Cecília, na Hilda e mais recente, mais próxima de nós no tempo, a Ana Cristina César. E nelas todas, eu creio que o aspecto técnico está bastante presente. Cada uma tem o seu jeito, né? Cada uma tem a sua técnica, afinal, a sua linguagem. Mas, e pelo menos a Hilda, na minha leitura, nela se apresenta bastante visível essa questão do jogo, da inspiração, mas sempre aliado a um trabalho, né? A uma procura do vocabulário, mesmo ela tem uma parte da obra que dialoga com os trovadores, portanto, que dialoga com modelos fixos, não é? Por que estou lembrando delas todas? Porque já li poemas seus, né? Você já me enviou, eu li, gostei, como eu te disse, mas para mim surpreende um pouco ouvir você dizer que não mexe neles, porque são poemas que dão a impressão de que derivam de um trabalho mesmo. Por um motivo bastante simples, são bons poemas, né? Obrigada, professor. São poemas bem escritos, né? Então, talvez você faça esse trabalho, como disse há pouco, mentalmente, não? Fique pensando, burilando, talvez. Mas estamos aqui falando da sua poesia. Vamos ouvir um poema seu? Vamos. Eu separei uns aqui. Esses já pertencem ao livro, né? Sim, estão presentes no livro. Certo. Diga um para nós. Basílica de Cruz Latina. Com estrondo fecho-me numa basílica de cruz latina. Remeto-me aos sacrilégios dos cachorros mortos, da goela esgarçada, do remoto sentido das frutas secas, do olhar obsceno, das janelas abertas. Fecho-me com os encachoeirados e regurgito a criança seca, violada e triste que vive em mim. O diabo, a partir de então, com seus estrumes, suas podridões, seus pecados, mas também com seus olhos claros, seu abraço quente, renasce em mim e me faz queimar na basílica onde até Portinari passou. É que eu sou podre feito ele, e sinto minhas entranhas deteriorarem com os vícios, os gritos, os choros apunhalados pelas costas. Vejo seus olhos ebúrneos, seus lábios sem carne, seus braços compridos, e como se me fosse destinada à morte logo em minha triste infância, eu cedo ao pecado de somente querer amar aquilo que a mim sempre pertenceu, o inferno. Uau, moço, uau. É forte. Umas imagens muito fortes mesmo. E observando o conjunto de poemas que você me enviou, eu percebo que neste, da Basílica, aparecem algumas imagens e alguns termos, né, algumas palavras que são recorrentes, né, me parecem recorrentes. Né? O diabo, você já falou um pouquinho, o inferno, né, ligado a ele, mas também algo que me chamou bastante atenção, a secura, imagens de secura, né? Em há diversos poemas em que há essa ideia do seco, do inóspito, do desértico. De onde isso vem? Você é muito atento, fico pensando nisso, né? Como é que você criou isso como parte da sua linguagem? Não é só pelo fato de você ser jovem, mas pelo fato de você ser mulher também, que me parece que é algo bastante importante na sua literatura, na sua poesia. Criar essa imagem da mulher. E já não me lembro se é neste poema mesmo ou em outro, em que essas duas imagens aparecem. A imagem da secura e a imagem da água. Então, imediatamente, eu associei a água à figura da mulher, porque a água é um dos símbolos da mulher. Não é? Como é que você trabalha essa dualidade na sua poesia? Essa presença do seco, do desértico, do infernal.
O inferno é o lugar dos fogos, né, que consomem qualquer tipo de vida. Então, me parece que, por um lado, há toda essa simbologia da secura e, por outro lado, a presença da água, a presença da mulher. Como é que você elabora isso na sua poesia? Quando eu vou falar mais sobre mim de uma forma dos meus monstros, né? Quando eu vou falar sobre os meus monstros e não a questão do meu corpo enquanto de uma forma mais erótica, eu falo muito do seco, porque para mim eu tenho uma visão de que o inferno é seco. Então eu acho que a questão, essa dualidade está presente quando eu me vejo de outra forma. Quando eu vou tratar dos meus monstros, dos meus traumas, eu falo sobre a secura para mim, é algo que me acompanha muito. Eu acho que talvez pelos traumas, a forma com que eu enxergo o inferno. Ontem mesmo eu acabei começando a escrever um poema novo e eu tentei trazer um pouco disso também. Mas, por outro lado, quando eu vou falar sobre a mulher enquanto mulher ativa sexualmente, enquanto mulher que busca de uma forma política falar sobre uma poesia erótica, uma poesia pornográfica, eu falo muito da água, porque a água para mim é sagrada. Então, a mulher para mim é sagrada, a mulher é política, a mulher é uma movimentação, né? E aí eu trago muito a questão da água, não por relacionar a Deus, não, porque eu nem tenho um contato assim com Deus, nem sei se creio em Deus, mas eu acho que é mais uma questão de tornar a movimentação a questão sexual para a água mesmo. Aí eu levo mais pro lado erótico. Você falou um pouco da Hilda Hilst. A Hilda tem toda uma vertente erótica e mesmo pornográfica na sua produção poética. E, de certa maneira, ali pelos anos 70, anos 80, ela pagou por isso, né? Pagou. Muita gente não entendia essa produção da Hilda. A Hilda, desde sempre, foi uma mulher livre, que construiu a sua poesia como quis e como soube, nunca aceitou nenhum tipo de classificação, nenhum tipo de ingerência, e pagou por isso também, não é? E houve até um momento em que ela utilizou disso numa espécie de performance, né? Já que é isso que vocês pensam de mim, então é isso que eu vou escrever, e produziu aí poesia, uma literatura intensamente pornográfica, como uma espécie de plague, de ofensa. Ela só não conseguiu escrever má poesia, não é? Com certeza. O talento dela continuou sendo extraordinário, não havia nada de blague no aspecto do talento dela. Não é? Esse preâmbulo é só para te perguntar o seguinte: para você, uma moça que tem aí, você tem o quê, 20 anos agora? Vou fazer 20 anos. Vai fazer 20 anos em 2020, então você nasceu em 2000, é isso? Sim, nasci em 2000. Para você é mais fácil escrever uma poesia erótica, uma poesia do corpo, hoje, do que foi para a Hilda? Com certeza. Em termos do seu lugar na literatura, da maneira como você divulga, você, por exemplo, não só você escreve, mas você lê, você declama seus poemas, você já participou de um evento que eu organizei, que era a respeito de poesia erótica, você e mais 2 alunas nossas, vocês interpretaram poesia erótica de todos os tempos, né? Poesia de autoria feminina. É mais fácil para você expor essa vertente da sua poesia do que foi para a Hilda? Você tem menos medo do que uma mulher da geração dela teria? Com certeza. Não tenho medo, na verdade, nenhum. Mesmo que eu pense que a mulher no meio artístico, a mulher poeta, sobretudo, sofre muito. A mulher que escreve erotismo ainda, uma poesia erótica, ainda mais pornográfica, sofre demais. Eu tenho exemplos como isso. A Mar Becker é minha poeta viva favorita, ela acabou de publicar um livro. E ela sofre intensamente com isso, porque ela fala abertamente sobre o corpo feminino e, assim, visivelmente nas redes sociais, ela sofre muito preconceito, muito misoginia, machismo, enfim. Pessoas que tiram a credibilidade da poesia dela. Então, eu penso que eu não tenho medo, mas ainda é muito difícil, não tanto quanto na época da Hilda. A Hilda não tinha medo também.
Eu acho até uma coisa, assim, revolucionária, porque ela publicava e ligava, né, o foda-se, né, como ela falava. Eu li um livro de entrevistas dela e fiquei, assim, nossa, extasiada. Para mim foi... Me incentivou ainda mais a escrever o que eu tô... Fazer o que eu tô fazendo, escrever o que eu tô escrevendo. Então, eu não tenho medo. Não tenho medo, publico nas minhas redes sociais. Minha família tá nas minhas redes sociais, então, assim, minha avó às vezes comenta os meus poemas. O que a sua avó fala dos seus poemas? Ela fala lindo, te amo, sabe? Eu não sei se ela pega as referências, às vezes internas, que eu coloco. Eu nunca coloquei uma poesia pornográfica no Facebook, por exemplo, mas erótica, sim. Acho que pornográfica seria um pouco pesado para o canto da minha avó e tal, ela ficaria um pouco assim, eu acho. Mas não tenho medo, eu acho que mais por uma questão de respeito a ela, enfim. Eu respeito muitas mulheres que estão na minha vida, e aí eu evito. Mas eu escrevo poesia pornográfica também. Mas onde é que você traça a linha entre o erotismo e a pornografia? Eu acho que é uma questão de como eu tô me sentindo no momento. Eu não planejo isso. Eu simplesmente... Tem vezes que eu ouço uma música, ou leio algum poema, ou tô lendo um romance, e aí me vem, por exemplo, uma palavra nova. Enfim, alguma palavra. E essa palavra me inspira. Eu me inspiro, assim, por questões mínimas. Às vezes já chegou a questão de eu estar atravessando a rua e sentir um poema, assim, sentir algo assim, e aí eu escrevo. É uma questão de... Então, assim, do momento. Às vezes eu tô no momento e eu preciso escrever aquilo que tá vindo, e aquilo que veio, por exemplo, é uma poesia pornográfica, então eu solto e entrego. Não tem uma linha, não tem nenhum paralelo, só vem, assim. É realmente um vômito. Qual é o lugar do corpo na sua poesia? Lugar do corpo? Nunca parei para pensar nisso. Mas eu acho que o quadril ou as coxas. As marcas do feminino, não? Sim. E essa temática corpórea, erótica, sexual mesmo, ela é muito presente, não é? Sem Sim. pudores, sem pudores. Isso me leva a te perguntar: a sua poesia é uma forma de militância? Sim. Na verdade, a minha militância vai muito além da poesia. Eu coloco um trabalho de base diariamente, mas é o meu campo de estudo também, campo da iniciação científica que eu vou começar, campo do meu clube de leitura, campo das minhas leituras, enfim, do que eu estudo. É o feminino, é o feminismo. Então, é assim, uma forma... É um das raízes da minha militância. Eu já ouvi muita escritora boa e que trabalha as questões da mulher na sua obra. Já vi muita mulher boa, escritora, como é que eu posso dizer? Tremendo um pouco diante deste rótulo feminista. Mulheres que dizem, não, eu escrevo sobre a mulher, mas eu não sou feminista. A própria Paulina Chiziane, que é uma excelente escritora moçambicana, já vi entrevistas dela, em que ela fala que ela escreve a respeito da mulher, porque esse é o mundo que ela conhece, etc., mas que ela não se considera feminista. Já vi mesmo várias escritoras. Raquel de Queiroz, né, também. Então, você não tem medo deste rótulo, desse título, deste nome? Feminista? Não. Por que não? Não tenho. Eu acho que quando eu entrei na questão do feminismo, foi aos 15 para 16 anos, quando eu tive um relacionamento abusivo. E aí o feminismo foi uma forma também de me ajudar na depressão, me ajuda diariamente e enfrentar meus traumas. E antes eu tinha um pouco assim era aquela questão de, né, quando a gente não conhece, não se aprofunda, eu falava, eu não sou feminista, nem machista, eu sou humanista.
E aí a gente vai crescendo e vai ver que são coisas totalmente diferentes. E aí, hoje, eu prefiro, eu me declaro, eu falo abertamente, eu quero que as pessoas me reconheçam como uma mulher feminista. Eu não quero que elas me reconheçam só como uma mulher. Eu acho que até fica um pouco de, não sei se seria um pleonasmo, mulher feminista, porque para mim toda mulher, ela tem uma questão de força que, de alguma forma, é feminista, embora muitas não aceitem isso, existem as mulheres conservadoras também, com certeza, mas existe uma força em cada uma delas que de alguma forma dialoga com o feminismo. Então eu prefiro, eu gosto, eu desejo, eu espero que as pessoas me enxerguem como uma mulher feminista, que elas falem abertamente a palavra feminista. Não é ofensa para você ser chamada de feminista, então. Não, eu gosto, na verdade, amo. Você estava falando um pouco agora sobre as formas da sua militância e citou o seu clube de leituras. Fala um pouquinho dele, apresenta um pouquinho esse clube de leitura para a gente. Então, esse clube de leitura, ele surgiu antes mesmo, eu já pensava nele antes mesmo de entrar na UFTM. Eu entrei no primeiro semestre de 2019 e eu já havia pensado bastante, porque eu tive um clube feminista aqui em Extrema. Eu organizei o primeiro movimento feminista da cidade. Aqui é uma cidade muito pacata, o pessoal é muito conservador. E aí eu organizei, enfim, a gente organizava, a gente acabou, as meninas das mulheres, a gente acabou organizando um movimento contra o Bolsonaro, enfim. E aí eu já pensava, naquela época, 2018 eu já pensava em abrir um clube de leitura. Mas o pessoal daqui não tem esse hábito de leitura, então era muito difícil achar quem topasse comigo, quem pegasse de forma, né, veemente falar, vamos, a gente vai ler, vai estudar isso. E aí eu entrei na UFTM e no primeiro semestre eu acabei não fazendo nada, eu tive meu primeiro período na faculdade foi muito ruim, mas assim que voltou, né, chegou o segundo semestre, eu decidi, não, eu vou na cara dura abrir. E assim, criei, divulguei nas redes sociais, e aí vieram algumas mulheres e aí a gente foi crescendo. Atualmente, assim, tem muita gente no grupo do WhatsApp, mas poucas pessoas participam. Principalmente agora, né, nessa quarentena, né, que ainda os encontros acontecem toda noite, nas terças-feiras. Mas, enfim, não tem crédito ainda. Estou conversando com a Fanny para fazer um projeto de extensão e ela coordenar, né? Ser a professora que vai monitorar, para trazer crédito para as meninas, enfim, porque elas participam e tudo mais. Mas funciona de uma forma: a gente lê, eu faço a curadoria dos textos e a mediação. A gente estuda bastante. Eu trago em pauta o feminismo interseccional. Assim, eu não abro portas para o feminismo liberal, para o feminismo radical, tudo mais. Eu abro portas para o feminismo interseccional porque é o que eu acredito, é o que eu estudo. E aí a gente acaba lendo textos de mulheres negras, mulheres latinas. Eu procuro trazer em pauta essa representatividade sempre. E também lemos livros, né? A gente já leu Quarto de Despejo, né, da Carolina. A gente já leu. A gente está lendo agora O Feminismo é para Todo Mundo, da Bell Hooks. A gente já leu Os Homens Explicam Tudo para Mim, que é da Rebeca, mas na verdade a Rebeca é uma mulher branca, né? E ela tem um feminismo um pouco assim, mas eu achei o livro uma boa reflexão para as mulheres refletirem um pouco sobre essa questão de homens que cortam a nossa fala durante qualquer palestra ou quando a gente vai dar uma opinião e tudo mais. E, enfim, a gente já lê bastante texto também, agora a gente está lendo um livro, mas a gente intercala. O que é um feminino um pouco assim? Como assim? Quando você estava falando sobre essa autora, Rebeca, você disse, ela tem um feminino um pouco assim.
Eu queria entender o que é esse feminino um pouco assim. É assim, eu enxergo ela um pouco como um feminismo branco demais, sabe? Ela é estadunidense, enfim, ela é uma mulher reconhecida no meio jornalístico e tudo mais. Então, eu não vejo, eu nunca li mais de um livro dela, talvez eu possa estar falando algo um pouco irresponsável, mas é como eu enxergo a partir do livro que eu li dela, né? Que eu li 2 vezes. É um feminismo assim que não dialoga muito com as questões de raça, de classe, até porque ela está falando de um lugar de privilégio. Então, assim, eu trouxe mais um livro pela questão da reflexão sobre o mansplaining, né? Porque surgiu a partir dela esse termo, né? E aí eu trouxe um pouco a reflexão por conta, né, justamente da gente que está na academia, da gente que, por exemplo, não só a gente que está na academia, mas também as mulheres do dia a dia. Então eu trouxe essa reflexão para a gente pensar sobre isso. E aí o feminismo dela eu não enxergo muito como parte de mim. Então é uma questão mais branca, mais privilegiada, um pouco liberal, sabe? Bom, esses debates existem mesmo nos meios feministas, né? Essas várias vertentes, várias linhas do feminismo, né? Você Sim. falou agora, você citou esse termo, né, o mansplaining, né? E eu tenho visto nas suas redes sociais, se não me engano, vi algumas vezes, você usar o termo, se não me engano, homem palestrinha ou machão palestrinha, que eu achei muito interessante. Homem palestrinha. O que é o homem palestrinha, Eduardo? É aquele homem que fala com a gente como se a gente. é, Como se a gente não soubesse de nada, sabe? Como se a gente fosse uma acéfala. Uma mulher assim, desprovida de conhecimento. Quando ele começa a falar, não dá espaço para você dar sua opinião, ou se ele dá o espaço e você dá sua opinião, ele corta você e fala como se você não tivesse conhecimento, ou como se você não tivesse o direito de pensar e ser uma mulher pensante, uma mulher que debate, sabe? Uma mulher que questiona. Então, para mim, é um homem palestrinha e para mim é o pior tipo de todos. Esse homem palestrinha existe só nas torcidas organizadas do futebol ou existem na universidade também? Na universidade também, no meio artístico, na arte, no futebol, em todos os meios. É um longo trabalho, afinal, né? É, E, na verdade, não cabe só a mulher, né? O feminismo. com Mas certeza. diga mais um poema para nós, Eduardo, por favor. Claro. Não me chame de poetisa, me chame de poeta. Nutro em meu peito grandes mulheres que encostaram suas palavras nas auréolas do meu ser mulher e revolucionaram minha literatura. Não acaricio as palavras, deito-me com elas. Peço que me lês sem pudor, encare-me olho no olho, não procure doces e não me venha com firulas. Sou mulher, mas não sou poetisa, sou poeta. A palavra que come em minhas mãos é desvirginada, é fruto de lençóis abarrotados e de grandes revoluções. Fui morta muitas vezes a que dela crescesse um nome. Por isso, não me chame de poetisa, me chame de poeta. Cecília talvez tenha sido a primeira entre nós a usar esse termo num poema, né? O famoso motivo. Sim, é o meu poema favorito. Um dos, na verdade. Emotivo. Por que essa escolha por esse termo e não e essa recusa do poetisa, que é um termo tradicional, mas há todo um movimento, não é só seu, né? Desde os anos 70, pelo menos, das mulheres que escrevem poesia, escolhendo ser chamadas de poetas e não de poetisa.
Como é que você chegou a isso? Foi por influência de leitura? Foi por uma reflexão? Por que isso é importante? Eu acho que foi, na verdade, é até uma questão engraçada. Quando eu li Motivo pela primeira vez, inclusive é o único poema que eu tenho, que eu sei de cor, eu pensei, nossa, mas ela se categorizou como poeta. Não seria poetisa? E aí eu comecei a pensar. E aí, minha mãe e minha avó sempre me chamavam de poetisa. Aí eu comecei a ler bastante, e aí eu entrei em contato com a Hilda, e aí eu fui refletindo e entrando no meio literário. Aí eu falei, não, eu não sou poetisa. Não sou. Eu sou poeta, porque essa questão de poetisa traz a noção de que existe literatura feminina, literatura para mulheres, né? Então, assim, uma poesia de mulher. E eu não acredito nisso. Então, assim, eu acho que essa questão de poetisa é uma questão frágil, delicada, é uma questão daquela mulher que deita no campo, enfim, e começa a escrever sobre o amado, e tem toda aquela questão do sôfrega, mas de uma maneira doce, e, enfim, como se a poesia dela fosse uma poesia menos importante do que outras. Então, assim, eu não me considero poetisa, eu não gosto que me chamem de poetisa. Assim, acabo não falando muito para as pessoas, mas eu fiz esse poema porque me saiu assim. E eu acho que até a Alice Ruiz, né, ela fala que poeta termina, né, com A. Então, poeta é das mulheres, né? Ela fala, né, que poeta é das mulheres. E eu acho que é muito importante isso, essa revolução que acontece no meio literário das mulheres pedindo, implorando, mas militando para que as pessoas nos reconheçam como poeta, não poetisa. Essa questão muito, para mim, é muito oitocentista, não sei. Eu fico te ouvindo falar sobre essa palavra e reparo em algo que é do ofício, né? A preocupação com a importância das palavras, com seu significado, com o seu uso. E algo que me chamou bastante atenção nos seus poemas é o vocabulário, né? Um vocabulário, digamos assim, bastante livre, em que você, principalmente nos poemas eróticos, os poemas que falam do corpo, você chama as coisas do corpo, do erotismo, do amor, pelos seus nomes próprios, né? E então eu fiquei pensando se você faz isso, você dá os nomes às partes do corpo, por exemplo, né? Sem eufemismos, se essa é uma escolha deliberada, que faz parte da sua militância, ou se isso é uma coisa mais simples. Se o que eu estou vendo ali é um reflexo da sua idade, do seu pertencimento a uma geração de agora, recentíssima, para a qual esses pudores com a linguagem já estão sepultados há muito tempo. Enfim, você escreve palavrão nos seus poemas, o que a gente chama de palavrão, você escreve como militância ou simplesmente é a linguagem de todos os dias e não há nada de político nisso? É político. Não escrevo sem pretensões, não. Eu escrevo justamente para incomodar, principalmente os homens, né? Porque mulher que escreve pornografia, mulher que escreve poesia erótica incomoda. Incomoda porque o lugar disso sempre foi dos homens, né? O lugar disso sempre foi do Bukowski. Então, assim, sabe? De homens assim, que eu detesto. E então eu quebro com isso. Eu quero mostrar que a gente pode falar sim palavrão, a gente pode escrever palavrão, que para mim, na verdade, não é um palavrão, na verdade, são só palavras que não são normalizadas. Mas é um político, é um ato político para mim, sim. Poesia é poder?
Sim. É porque o direito a falar é regulado, não é isso? Pela sociedade? Com certeza. Agora, eu insisto um pouco nessa questão do erotismo na sua poesia, porque me parece que ele é central, Sim. central, como temática, etc. Mas o que eu te pergunto agora é: a atividade artística não é erótica por natureza? Criar não é um ato erótico por natureza? No sentido até freudiano mesmo, né? Da pulsão de vida, da libido, da energia vital. A arte não está ligada a isso também? E, na verdade, eu te pergunto se isso não é verdade para você. É isso que me interessa saber, não é? Se o exercício dos dons poéticos, o exercício do fazer poético para você, está ligado a uma energia vital, de beleza, de anseio por criação, e tudo isso não é, no fundo, erótico. Amor à vida, erótico no sentido de amor à vida. Não sei se penso muito assim, porque eu acho que aí tira um pouco da questão política que eu trago. Eu acho que a questão da vitalidade, dessa poesia que a gente fala, dessa questão que você falou do amor à vida, que gera esse erotismo para a criação, né? Eu acho que eu não enxergo muito assim, justamente pelo fato de que eu quero mostrar que o que eu estou fazendo não é algo naturalizado, o meu erotismo não é algo que é normalizado por natureza. Eu acho que para o campo da mulher isso não existe. Então eu gosto de trazer essa ideia mais como política. Eu acho que essa criação, toda a criação poética, artística, no caso, não enxergo como erótica. Mesmo que seja, talvez, uma questão de uma questão de corpo, esse contato com a natureza, porque a natureza já é uma questão de movimentação, enfim, tem toda a questão de relação com o corpo, mas não penso assim. Bem, vamos voltar um pouquinho para você como leitora. De que poetas você gostava quando começou a escrever? Cecília, foi a primeira, assim, mas eu também gostava de ler, eu leio bastante mulheres, né? Então, são as minhas principais referências literárias, porque o meu projeto pessoal, desde 2016, é ler mais mulheres. Então, todo final do ano, quando eu vejo lá a contagem dos livros que eu li, a maioria escrito por mulher. Mas poetas que eu li bastante, mas não necessariamente me influenciaram, Drummond, Manuel de Barros, a Cecília Meirelles, esse eu já tô falando mais do quando eu era novinha, assim. Deixa eu pensar. Fernando Pessoa ali também. Vinícius de Moraes. Adília Lopes, eu li mais recentemente. Enfim, Adélia Prado também comecei a ler. Mas, assim, não são poetas que me influenciam muito. Foram as minhas leituras, na verdade. As minhas influências já são mais. Já peguei mais pra cá, assim, de uma forma mais atual. Você citou Fernando Pessoa, eu lembrei de uma questão até engraçada para fazer para você, que é a seguinte: qual foi o impacto que teve sobre a sua poesia, a sua entrada no curso de letras? Por que eu lembrei disso agora? Porque o Fernando Pessoa faz parte de um clube seleto de poetas que abandonaram o curso de letras, né? Tanto na literatura brasileira como na portuguesa, diversos deles. Se eu pensar na portuguesa, dois dos maiores poetas, né? Se a gente fizer uma lista dos 5 maiores poetas portugueses, Fernando Pessoa, obviamente, está, e também Com está certeza. Cesário Verde, né? Cesário Verde também abandonou o curso de letras. Isso é muito recorrente, né? Que impacto estudar os poetas de uma perspectiva
teórica, crítica, histórica. Que impacto teve entrar no curso de letras para você como poeta? Eu acho, Ajudou ou atrapalhou? eu acho que essa questão, eu acho que eu fui um caso à parte, porque me ajudou muito. A escrita acadêmica, ela tende a ser totalmente diferente da escrita poética, enfim, e essa questão de entrar para letras, a gente começa a criticar tudo, né? Assim, hoje eu não leio mais um livro por simplesmente prazer. Se eu tô lendo o livro, eu vou querer estudá-lo, eu vou querer analisá-lo, eu vou querer criticá-lo. E acho que, assim, de uma forma totalmente assim, que eu não pensava, me ajuda muito. Na minha criação poética, me ajuda demais. Então, por exemplo, quando eu vou para as aulas os encontros do NPC, ou enfim, suas aulas da literatura portuguesa e africana 1, com certeza, eu amava. Então, assim, para mim, estudar poesia me ajuda muito. Mas eu estava conversando com um rapaz, né, da UFTM, que ele se formou, o Maurício, né, ele escreve. E aí ele falou que quando ele entrou na letra, a gente conversou esses dias, ele teve um bloqueio criativo. Ele ficou assim, o curso todo sem escrever, porque a academia simplesmente tirou dele esse tesão. E aí eu já estava conversando com ele sobre isso, eu falei, porque quando a gente entra na letras, na verdade tem muita gente que acha que entra para letras quem quer virar escritor, né? Então, para mim não existe isso. Desde o começo eu não entrei porque eu queria ser escritora. Não. Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu entrei porque eu gosto de literatura, eu sou uma leitora e porque eu quero dar aula. Então, assim, isso não afetou, entrar para letras não afetou para minha escrita, porque não foi o meu principal objetivo, melhorar a minha escrita, mas sim para melhorar minha percepção enquanto leitora, mas não só de poesia, mas como também romances. Eu leio muito romances e muita teoria também. E porque eu quero dar aula, então, assim, eu não perdi o tesão pela escrita, eu acabo analisando muito mais as coisas. Eu já sou virginiana, né? Então eu critico muito tudo, eu analiso tudo. Então eu não consigo ler por ler. Já não conseguia antes, agora muito menos, mas eu não acho isso negativo. Não tirou meu prazer em escrever, e muito menos meu prazer em ler. Na verdade, me dá mais vontade ainda de ler. Então, assim, conhecer poetas contemporâneas, é tudo para mim. Então, lê-los e ver o que eles estão escrevendo, o que elas estão escrevendo, me anima demais. Entender o que está acontecendo me inspira, na verdade. Então, não me atrapalha, não. Que bom. Alguns têm essa ilusão, né, de que o curso de letras forma escritores. Não. No nosso caso, é uma licenciatura, nós formamos professores. Sim, exatamente. Curso, né? Exatamente. É bom saber que você tem consciência de tudo isso e continua escrevendo. E o que você está lendo agora? Muita coisa. Um livro que você recomendaria para os nossos companheiros que estão nos vendo, que deveriam começar a ler hoje? Um dos que você está lendo agora, por exemplo. Um dos que estou lendo, que eu recomendaria, Helena Ferrante, sem dúvidas. Estou lendo o segundo volume da Helena Ferrante, da tetralogia napolitana. Eu tive vontade de ler Helena Ferrante num curso que eu estou fazendo, de a construção da personagem feminina, porque por incrível que pareça, por eu escrever poesia e estar no grupo, né, que você e o Eduardo fazem a mediação, eu gosto também de analisar romances. Então, eu entrei num curso, agora nessa quarentena, para analisar personagens femininas durante a história da literatura desde o século XIX. E aí, uma das escritoras, né, das personagens que a gente vai analisar no curso são desse livro, né, da tetralogia napolitana. E eu comecei a ler, eu li, já estou no segundo romance, em um mês eu já li muito rápido, assim.
E é um livro que eu recomendaria. Para agora, assim, para essa quarentena, a tetralogia napolitana, sem dúvidas. Mas eu também estou lendo outros. Estou relendo Memórias Póstumas de Brás Cubas, fazendo uma releitura. Estou lendo esse aqui, que é meu primeiro contato com um escritor japonês, Murakami. Ah, sim, um clássico. E tô lendo Anne de Green Gables, que é daquela série, né, da Netflix. Sim. E tô lendo também, tá aqui no Kindle, O Feminismo é para Todo Mundo, tô lendo aqui também. Eu comecei a ler A Peste, do Camus, mas não consegui me familiarizar muito com a escrita dele. Vou dar outra chance pro livro. Também comecei a ler a questão do... esqueci o nome do livro, da Judith Butler, sobre gênero, problemas de gênero, alguma coisa assim. Só que eu larguei. Acho que é uma questão mais... Vou deixar para ler quando eu começar a minha iniciação científica. Mas é isso que eu tô lendo. Tô lendo isso. Bastante. Tô. Que bom. Bastante. Olha, nós estamos chegando aqui ao finalzinho da nossa entrevista, mas enquanto esperamos pelo lançamento, vamos ler mais um para nós, declamar mais um para nós? Com certeza. Jogue-me as mulheres e sairei cirandando com elas. Abraçarei as santas, as troianas, as bruxas, as pretas, as brancas deixadas ao estupro. Tentarei deixar a mim mesma para que eu seja de cada uma delas, aterrissando a palma de minha mão quente sobre o seu pulso firme. Regurgitarei o choro que em mim estava morto, mas que agora nelas está vivo, e cantarei o samba de meu luto. Clamarei por todas as Marias, a flor perdida. Vingarei sua dor, não mais cerrarei os olhos, serei sólida, concisa, permanente, tal qual Jesus, só que agora Maria. Mais forte que Jesus, agora serei Maria. Obrigado, Maria Eduarda Rodrigues, por mais esse poema tão potente. Você mesma disse, poesia é poder, o seu está aí exposto. Te agradeço demais mesmo por esse prazer de conversar com você sobre arte, sobre poesia, sobre feminismo. E o prazer de mostrar para todos que existe arte na UFTM, e para isso existe esse programa, Belas Artes, a UFTM, além do Lattes. Então, em breve, traremos um novo artista aqui da Gloriosa, e me despeço de vocês e também da Maria Eduarda, dizendo muito obrigado, em breve a gente se vê. Muito obrigada, professor. Eu gostei muito do convite. E é isso, né? Viva a poesia, viva a criação sempre.